Muito bom dia, amigos do Facebook. Estamos com algumas dificuldades aqui na transmissão do programa Aldeia Felicidade desta manhã. Estamos retransmitindo aqui o que a Rádio de Timbó está fazendo, como o programa italiano e logo depois o programa alemão, mas nós aqui estamos impossibilitados de levar a mensagem do programa Aldeia Felicidade. Eu e a Ivane sentimos muito, mas eu gostaria de compartilhar com todos vocês nesse momento, então, uma leitura muito especial que faríamos logo no início do programa Aldeia Felicidade. Preste bastante atenção, que é muito especial e você pode guardar no seu coração. Usa as forças que Deus te empresta na construção do bem, porque amanhã, quando a morte chegar, compreenderás por fim que tudo quanto fizestes aos outros, a ti mesmo fizeste. Aproveita o dia e faz o melhor, amando sempre. Plasma a obra que viestes realizar entre os homens, enquanto o apoio do tempo te favorece. Suporta com paciência as vicissitudes da estrada e aceita, nas circunstâncias difíceis, a justiça da vida que volta a pedir-te contas. Na tarefa mais obscura, opões o selo da bondade, e na conversação mais simples, modela a palavra luminosa do entendimento. Abraça em cada pessoa que te cruze o caminho, alguém que te leve mais longe a mensagem de auxílio, e em cada página, por mais pequenina que te registre o pensamento, grava o amor puro que te verte do ser. Observa o relógio impassível, minuto marcado é valor que não torna. Terá sim outros minutos, mas em novo dia, toda criatura terrestre, embora não perceba, vive a despedir-se do mundo pouco a pouco, despachando cada dia com os próprios atos a bagagem que encontrará na estação de destino. Vamos repetir então? Usa desse modo as forças que Deus te empresta na construção do bem, porque amanhã, quando a morte chegar, compreenderás por fim que tudo quanto fizestes aos outros, a ti mesmos fizestes. A mensagem de Memei, um espírito muito especial pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, que nos traz essa mensagem tão importante, nos dando mais uma vez uma conotação especial para a lei de causa e efeito. Ação e reação. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? O que nós estamos semeando? O que nós queremos para nós? O que estamos passando agora, nesse momento? Talvez muitas dificuldades. Não é o suficiente para nos atermos um pouquinho melhor na semeadura do nosso dia a dia? Então que essa luz maior dessa mensagem tão especial possa tocar os nossos corações e fazer com que a partir de agora possamos primeiramente nos instruirmos. O Espírito de Verdade nos dá 2 ensinamentos. O primeiro é amai-vos. Não poderia ser diferente. O segundo, instruí-vos. E por que essa participação nas leituras dos ensinamentos do Cristo que os seus emissários divinos nos trouxeram? Para compreendermos que, antes de mais nada, somos espíritos, criaturas imortais, esta sim, criada à imagem e semelhança de Deus. Então nós ficaremos por muito tempo ainda nessa estrada, nessa religação com o Pai através da nossa vontade. Primeiramente a nossa vontade, a inteligência, o pensamento e a vontade são atributos do Espírito. O que nós estamos fazendo com a nossa inteligência, com o nosso pensamento, se não pela vontade de fazermos alguma coisa de bom? Essa é a semeadura. Nós semeamos segundo a segundo. Não é ano a ano, não é década por década. Nós estamos recebendo daqui a pouco o que semeamos a pouquinho. Então as mensagens de luz tocam os nossos corações. Nós nos religamos com mais alto, o nosso mentor nos abraça com força. E nós podemos então, nesse minuto, sensibilizados por essa aproximação do nosso benfeitor espiritual, também catalogarmos em nosso coração essa mensagem sublime do amor. Quando nós nos religamos com o mais alto, nós também temos a sensação de estarmos bem. E quando nós estamos nos sentindo muito bem, nós começamos a planejar um mundo diferente, porque através de um pensamento positivo, através da nossa oração, nos religamos e nos damos conta então que nós podemos fazer mais pessoas felizes ao nosso lado. A nossa felicidade depende da felicidade que levarmos aos nossos irmãos em caminhada, a começar em nossa família. Mas quando saímos, nos encontramos com alguém que um sorriso, um abraço forte possa às vezes desestimular uma atitude que poderia ser
muito drástica na vida dessa pessoa. Nós evitamos, às vezes, um suicídio de alguém com apenas um sorriso, com um abraço forte, com uma palavra: bom dia, meu irmão. Às vezes ele não está preparado para receber essa vibração, mas a energia da nossa intenção chega ao seu pensamento. E nesse momento, os benfeitores espirituais também abraçam esse nosso irmão de caminhada. Então hoje não teremos o programa Aldeia Felicidade. Com a bênção e a graça de Deus, domingo que vem estaremos aqui nesse horário, levando essa mensagem de luz, um programa preparado a 4 mãos. Eu e a Neivane, nos concentramos para escolher bons textos. As reflexões que a Neivane faz e que eu faço aqui também são unicamente direcionadas para que possamos, nesse momento de luz, conectarmos-nos com o mais alto. E isso pode acontecer durante a semana toda. Nós somos criaturas divinas, espíritos imortais. Então imaginemos-nos daqui a 1.000 anos, daqui a 10.000 anos, daqui a 1 milhão de anos. Então vamos acelerar esse processo de reedificação emocional, de reedificação espiritual. E isso se dá sempre que nos propomos a abraçar os nossos irmãos. E é nessa luz, com esse amparo, que eu me despeço de todos vocês, agradecendo já alguns comentários que estão conosco. Um beijo grande para todos vocês que nos acompanham nesse momento. É uma pena, Nós não sabemos, nessa mudança de horário, talvez ocorreu alguma coisa que ainda não entendemos. Nosso querido Antônio Marcos, provavelmente daqui a pouco estará na rádio para poder fazer esse acerto necessário, E é nessa luz, nesse amparo, que nós desejamos que todos vocês possam também sensibilizar a todos. Muito bom dia. Bom dia. Oi? Não tem nem como, o pessoal não está te ouvindo, né, Neivane? O Neivane está comigo na... O pessoal não está te ouvindo, né, Neivane? Então assim, mas está dizendo, vamos aproveitar para sermos felizes. Estou traduzindo aqui, levando a mensagem dela para todos vocês que nos acompanham no Face. Tá bom? Tá bom, obrigado, Neivane. Tchau. Infelizmente não consigo colocá-la no ar para a sua reflexão de todo domingo, essa reflexão matinal tão especial. Mas então, desejo a todos vocês uma semana abençoada, uma semana de luz. Pensemos seriamente em cada uma das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas atividades. Preenchamos o nosso tempo com alguma leitura edificante, com uma mensagem de luz, um programa televisivo até, mas que toque fundo os nossos corações, que acrescente na nossa vida alguma coisa de bom. Que amanhã de manhã possamos nos lembrar desse domingo com muito carinho e amor, porque eu aprendi alguma coisa de bom. Isso depende de cada um de nós. Só depende de nós, não depende dos outros. As nossas escolhas fazem o nosso futuro, porque o que nós estamos recebendo agora são semeaduras do passado, se não desta existência, das anteriores. Lembremos-nos então que Deus está conosco, Jesus está conosco, os nossos mentores nos abraçam firmemente, mas depende de nós assimilarmos essa força divina. Depende das nossas ações, dos nossos pensamentos. Nós podemos fazer o nosso céu aqui no planeta Terra. Muitos de nós fazemos o contrário. Mas nós semeamos aqui o que colheremos na frente. Seremos sempre aquilo que nós semearmos. Não acreditemos nisso. Saibamos disso. Isso é de Deus, é lei natural. Causa e efeito é a lei de Deus. E a reencarnação é a maior demonstração da misericórdia de Deus para cada um de nós. Talvez hoje estejamos numa situação delicada, mas os amigos espirituais nos dizem que nem a jovialidade, nem a fortuna, nem a riqueza, nem a fama fazem de alguém feliz no planeta Terra. Sempre repetimos aqui, e nos nossos estudos também, o gramado do vizinho certamente não é mais verde. Então lembremos dessa mensagem de luz que toque fundo os nossos corações, porque cada um de nós é responsável por si mesmo. Não adianta fazermos viagens longas, mudamos de local, mudamos de residência para fugirmos do que nós fizemos. Ninguém foge de si mesmo. As leis de Deus não estão nos livros, nem na Bíblia, nem no Bhagavad Gita, nem no Evangelho segundo o Espiritismo, nem no Alcorão. As leis de Deus estão na nossa consciência e os Espíritos nos dizem que só sofremos quando delas nos afastamos. Hoje, todos que estamos terráqueos sabemos o que é o bem, o que é o bom e o que é o mal.
Depende de nós, então, escolhermos o caminho, que às vezes é um caminho mais difícil, mas é o caminho da redenção, é o caminho de aproximação do Pai. E quando nós optamos por seguir as leis divinas, nós certamente seremos mais felizes. A nossa infelicidade, a nossa tristeza é oriunda das nossas imperfeições. Se temos 10 imperfeições, somos mais infelizes do que tem aquele que tem 2. Então nós vamos aos pouquinhos, manobrando a nossa vida para que consigamos reduzir as nossas imperfeições e almejando a felicidade. No planeta Terra, por enquanto, ninguém é feliz. Lembremos disso porque todos estamos numa caminhada e vivemos num campo morfogenético, porque as situações de alguém que mora no outro lado do Atlântico tocam os nossos corações. Alguém que está triste, alguma situação mais delicada, nós estamos todos interligados, embora na maioria das vezes não percebamos. E essa semana tem uma mensagem muito linda no Face, nas redes sociais, que dizia assim: quando nós não nos tocamos pela doença de um dos nossos irmãos, estamos mais doentes do que ele. Veja bem, então às vezes não percebemos as dificuldades de alguém que esteja ao nosso lado. Porque a luz maior do divino, nosso Pai maior, sempre toca os nossos corações. Parece que nós esquecemos que só existe um Pai. Se só tem um Pai, somos todos irmãos. E por sermos todos irmãos, todos precisamos de um amparo menor. Nós estamos no estágio evolutivo. Muitos irmãos à nossa frente nos abraçam com força, nos dão a sustentação necessária para a nossa reabilitação. Mas tem muitos dos nossos irmãos que estão atrás e que precisam do nosso amparo, da nossa luz, precisam da nossa preparação. Por isso, repetimos, o Espírito de verdade, à frente do Consolador prometido por Jesus, que ele decidiu chamar de Espiritismo, porque é a doutrina dos Espíritos, e todos nós somos espíritos numa caminhada com um corpo humano. Todos somos espíritos, então a doutrina dos Espíritos nos dá esses 2 ensinamentos. O primeiro ensinamento, amai-vos. Claro, não poderia ser diferente. O segundo, instruí-vos. E nós estamos convidando todo mundo aqui através da rádio há 8 anos para que possamos nos aprofundar nos ensinamentos do Cristo. O Consolador prometido nos dá sustentação. O Espiritismo nos ensina de onde viemos, por que estamos aqui, inclusive porque estamos terráqueos. Você e eu não somos da Terra. Estamos aqui de passagem. E para onde nós vamos? O que nós queremos da nossa vida? O que nós queremos a partir de agora? Se eu sei que a lei de causa e efeito não é algo para se acreditar, mas algo para se saber. É lei de Deus, é lei natural. E a lei de Deus, antes de mais nada, é lei de amor. Nós às vezes optamos, nós temos 3 opções: aprendermos pelo amor, aprendermos pelo conhecimento, e a maioria de nós ainda opta pelo aprender pela dor. Nós podemos esquecer a dor desde que comecemos a semear alguma coisa diferente. O que nós queremos daqui a alguns anos nas nossas vidas. O que nós fizemos com os nossos irmãos em caminhada no passado. Porque recebemos, às vezes, filhos que distorcem também a sua estadia no planeta Terra, às vezes com limitações as mais variadas. Nós semeamos isso, estamos colhendo. E Deus nos dá a sustentação desde que nos propamos a fazer com que essa situação se reverta em benefício desses nossos irmãos que desamparamos lá no passado. Nascem conosco hoje, renascem junto conosco hoje na nossa família, para que essa reabilitação se concretize. A lei de amor é a lei maior, é a lei de Deus, e é por ela que Deus quer que todos caminhemos. Não estamos na terra para sofrer, mas nós optamos por esse caminho, às vezes mais fácil no início da nossa caminhada, e que demora um pouquinho, ou às vezes muito tempo, para essa reabilitação. Os que nascem com algumas limitações hoje, físicas, mentais, já têm os ombros fortes para suportar os erros do passado. Nós nos equivocamos muito. Deus, segundo Emmanuel, o mentor dos trabalhos de Chico Xavier, ama tanto os vermes como a todos nós, porque tudo é criação de Deus. Para a lei de Deus existe o progresso em tudo, do átomo ao anjo, e nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Disse Jesus para cada um de nós, depende de nós essa aproximação. Alguns de nós vamos sofrer por muito tempo ainda, porque optamos pelo caminho mais fácil. Muitos de nós já estamos acordando para a grande realidade do amor divino, da divindade que nós somos. Vós sois deuses, disse-nos Jesus. E por que ele nos disse isso?
podereis fazer o que eu faço e muito mais. Desde que nós consigamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus. Você orou hoje de manhã? Né? Será que nós temos o costume de orar quando acordamos? Pedindo para que Deus nos ilumine em mais um dia, para que ao final do dia não tenhamos do que nos arrepender? Será que essa luz que está tocando o nosso coração está sendo sentida da forma mais amorosa como Deus quer? Será que acordarmos já não é uma grande dádiva do nosso benfeitor maior, do nosso Criador? Será que por acordarmos agora de manhã, não teríamos que ter pelo menos a gratidão, né, de termos mais um dia totalmente em página branquinha, para ser preenchida pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos? Será que essa luz que Deus nos manda todo dia, às vezes através dos nossos familiares, das nossas crianças, dos nossos irmãozinhos animais, não sensibiliza os nossos corações, as nossas mentes? Não toca mais profundamente para que direcionemos essas atividades para o bem e para o amor? A alegria de comungarmos com o Cristo nos dá a sustentação necessária para, com resignação, aceitarmos alguns desígnios divinos, porque pelo nosso livre-arbítrio nós semeamos lá atrás. Ninguém passa pelo que não precisa. Não existe vítimas no planeta Terra. As vítimas que nós costumamos denominar hoje em dia são essas que estão semeando equivocadamente. Deus ama aqueles corruptos como a todos nós, porque Ele sabe que o mais imperfeito, o mais perverso, um dia será anjo. Claro que passarão pelo caminho do arrependimento e do remorso, que é um estágio muito ruim no ser humano. Também tem a expiação, pagarão pelo que fizeram de errado, não tenhamos dúvida disso. E depois vem a reparação. Por isso que a mensagem do divino é isso aí: a cada um segundo as suas obras. O que eu estou operando? Como eu estou trabalhando no meu dia a dia? O que eu estou fazendo, inclusive a partir de agora? Será que essa luz que estamos recebendo está passando despercebida pelo nosso sentimento, principalmente? Primeiramente, sensações. Depois, o sentimento tocando mais alto. Porque se as palavras não se fizerem sentir, é claro que não teremos uma mudança em nossas vidas. Cada um pode, a partir de agora, semear para que lá na frente tenhamos uma mensagem de luz através das nossas conquistas. O amor é sempre aquela chama ardente que toca fundo os nossos corações e que fala mais alto quando nós nos preocupamos com quem está ao nosso lado. Essa mensagem que nos caracteriza muito bem nos diz que tudo o que fizermos aos outros é a nós que fazemos. O que eu quero para mim? Pergunte-se a todo momento. Quando você dirige um pensamento para alguém que está caminhando, alguém que, às vezes, que nós não gostamos muito, nos perguntemos: o que eu quero para mim? É isso que eu tenho que desejar e fazer por esse irmão, que às vezes não é muito querido, né? Mas que também é um filho de Deus, é meu irmão de caminhada. Enquanto nós não nos recompormos, né, estaremos trilhando esse caminho juntos, até essa reposição da mensagem sublime nos dois corações, ou nos vários corações. Oremos então por esses nossos irmãos equivocados. Eles precisam, às vezes, muito mais do que nós, ou vão precisar. Essa luz divina que nos toca também semeia a nossa vontade. E a nossa vontade é um atributo do Espírito, como falei antes, porque inteligência e pensamentos sem a vontade não fazem nada. Então a vontade nesse momento é de podermos começar uma caminhada diferente. O Espírito Hamed, pelas mãos, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, nos traz um ensinamento muito importante, muito sério. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos nós podemos começar agora e planejar um novo fim. E esse fim o que é? É a nossa libertação. Jesus Cristo nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Ele disse que conhecereis a verdade, é porque estamos vivendo numa mentira. E a mentira é esse materialismo, né, que é acerbado pelas nossas dificuldades de entender a nossa existência, ainda passa vigoroso no planeta Terra. Nossa mãe querida, nossa mãe Gaia, o planeta Terra, quer que também nós nos dediquemos um pouquinho mais a ela. Ela nos dá tanta coisa e nós às vezes negligenciamos
os fatos que também nós somos responsáveis por muita coisa ruim que está acontecendo com a nossa mãe Quera, com a nossa mãe Gaia, com a nossa mãe Terra, né? Façamos então um profundo e reconhecido trabalho de reconhecimento, de gratidão principalmente, porque a luz maior de Deus, do amor, também põe em nossos corações essa vontade de nos melhorarmos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós começamos a caminhar junto com o Cristo quando entendemos que a reencarnação é a maior demonstração do amor de Deus, é a maior demonstração da misericórdia do Pai por cada um de nós, porque nós contraímos os nossos débitos no atacado. Nós fizemos muito mal, todos podemos ter certeza disso, mas estamos aos pouquinho pagando no varejo e Deus nos dá essa oportunidade. Vamos aos pouquinhos resgatando esses débitos e só depende de cada um de nós. Então façamos a nossa parte, que essa luz maior da construção do divino em nossos corações possa bater cada vez mais forte. Procuremos então, a partir desse domingo, desse momento, fazermos alguma coisa de bom. Daqui a pouquinho, às 9h30, nós teremos a exposição do Evangelho. Hoje, inclusive, falaremos sobre causa e efeito, essa lei de Deus que todos nós teremos ou temos que passar. Causa e efeito é a lei de Deus, a lei divina, e nós não colhemos o que nós não precisamos. Mas podemos, pelo amor, às vezes, e muitas das vezes, reduzir esse débito que contraímos no atacado. Porque a mensagem sublime de Deus é que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Simão Pedro nos trouxe essa mensagem. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Então, se eu assassinei 10, 15 pessoas em existências anteriores, não é que eu tenha que ser assassinado 10, 15 vezes. Mas talvez, arrependido, no retorno à parte espiritual, posso ter me comprometido em ser um bombeiro, em ser um médico, em ter uma profissão em que eu possa salvar vidas. E ali tem demonstração maior que o amor? Não tem. Então, por isso que muitos de nós nos sentimos prazerosos quando podemos direcionar as nossas atividades em ajudar alguém. E quando fazemos isso, nos sentimos bem. É bom ser bom. É uma decisão inteligente fazer o bem. E nós começamos a nos sentir bem e começamos a repetir esses atos. E chegará o momento que ninguém precisará mais dizer para nós, faça o bem. O amor que você tem que semear é o único caminho de redenção, de aproximação com o Pai. Nós estaremos orando, vigiando e orando no nosso dia a dia. Vigiai e orai é a mensagem de Jesus, porque Ele sabe que os nossos pensamentos continuados não são progressivos, não são sublimes. Nós nos contradizemos durante o dia todo. Então, a cada momento que algum pensamento não muito bom vier à tona, puxemos a descarga, como diz a Neivane, a nossa descarga virtual, e substituamos esse pensamento por um pensamento positivo. Não vamos mais julgar ninguém. Estamos no planeta Terra para aprendermos a amar. E aprendendo a amar, nos tornamos mais humildes. E sendo humildes, aprendemos a não julgar mais ninguém. É uma sequência tão lógica como a razão de estarmos no planeta Terra. Pela reencarnação, temos a possibilidade de nos redimirmos com Deus. E a chance da reencarnação hoje é tão remota, que tem fila para reencarnar, como dizia nosso Chico Xavier. E nós, eu e você que está me ouvindo, tivemos essa oportunidade. Valorizemos mais o nosso dia a dia. Nosso querido Chico Xavier, que em outras existências foi Francisco de Assis, foi João Evangelista, foi Jean Rus, foi Isaac, foi Daniel lá na Cova dos Leões, lembra? Nos diz que o maior arrependimento do espírito, quando retorna à pátria verdadeira, é a consciência do tempo perdido. Essa mensagem nos diz que a cada minuto que passa é um minuto que nós perdemos. O que nós fizemos com esse minuto? O que nós podemos fazer com os minutos que estão chegando? Então lembremos dos ensinamentos do Espírito de Verdade. O primeiro é amai-vos. Claro, não poderia ser diferente. Mas o segundo é instruí-vos. E eu aprendendo que sou um Espírito, que estou numa caminhada de luz, de aproximação com o Pai, certamente cada vez mais, aprendendo mais de onde eu vim, por que estou terráqueo inclusive, por que estou na Terra e para onde eu vou, então aí sim, caracterizará essa flor, essa luz, essa chama que toca e que comanda os meus movimentos, comanda os meus pensamentos, comanda as minhas ações, o Espírito de luz. E o que nós temos de mais parecido com o que nós somos é uma pequena chama de luz.
É isso que comanda tudo isso. Jesus não tem mais um corpo físico como o nosso, não tem sequer o corpo perispiritual como nós temos. O corpo espiritual dele, como que se confunde com a chama. É o identificador. O perispírito é o identificador. Mas essa luz maior é que comanda tudo o que fazemos. O que eu quero para mim daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui a 100 anos, seja aqui, seja no mundo espiritual. Allan Kardec nos diz que nós colhemos no mundo espiritual a força sublime do que nós semeamos, das nossas vitórias ou também das nossas derrotas. E as derrotas sempre são entendidas como os equívocos da nossa vida. Não existe nada fácil no planeta Terra. Não acredite em renovação sem sacrifício. Todos nós precisamos, ao longo do tempo, e à medida que recebemos essas mensagens de luz, nos redescobrirmos e, nos redescobrindo, traçarmos um caminho de aproximação com o Pai. Primeiramente pela instrução, depois pela possibilidade de sermos, no começo, pequenas luzes na vida de algumas pessoas, mas depois ascendendo ao mais alto, semeando luz e carinho, como o nosso Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, Buda, um dos grandes emissários do Cristo. Alguns poucos transformando a mente de milhões. E nós sabemos agora que alguns milhões de espíritos sem débitos estão chegando para nos reorientar. O progresso é lei de Deus, é lei divina. Todos estamos melhores, embora os nossos noticiários transpareçam de uma forma totalmente ilusória para todos nós. Eles não estão mostrando o que está acontecendo de bem. Quantas crianças se dedicando ao ecossistema, jovens, pessoas adultas que cada vez mais falam no ecossistema, falam em proteger nossos animais, porque a nossa relação com a natureza se dá desde a matéria, desde o mineral. E nós oramos para que a mensagem sublime de Deus toque fundo os nossos corações. O respeito para com tudo e para com todos. Não é tolerância. Tolerância não é mais palavra que se diga no nosso, ou que se pronuncie no nosso vocabulário. É respeito. Nós não temos que tolerar, nós temos que respeitar. Essa é a palavra de Deus para com todos nós, para com as dificuldades de quem é ao nosso lado. E quando nós falamos em dificuldades, não é só material, não é só quem está passando fome, mas quem está se equivocando. E quando nós falamos em equívoco, lembramos dos corruptos, porque eles precisam mais de nós dessas orações. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala muito abençoadamente da verdadeira desgraça. A desgraça absoluta, como entendemos, nem acontece conosco. Mas como a interpretamos no momento atual do nosso estágio evolutivo, às vezes desgraça é aquele nosso irmão com limitações físicas e mentais, aquela criança que nasce com essas características. Os amigos espirituais dizem que não. Ela está apenas se recompondo. E o que nós vemos como tragédia para aquele espírito que nasce naquela situação, para aqueles pais, é uma bênção de Deus, porque pelo amor há uma transformação no corpo espiritual. E ele estará renascendo de novo, pela misericórdia de Deus, pela reencarnação, lá na frente com um corpo perfeito, para trabalhar no bem e no amor. A verdadeira desgraça é a semeadura atual. Quem equivocadamente está semeando agora. E todos nós pagaremos até o último ceitil, até o último centavo. Qualquer centavo que entrou na nossa conta, que não foi de forma abençoada, de forma amorosa, de forma positiva, de forma construtiva, nós teremos que pagar. Às vezes, o tempo não dá que isso se cumpra nessa existência. Voltaremos de outra existência para recompor o nosso débito com o Pai. Todos podemos ter certeza disso. Ninguém de nós é mais filho de Deus que o outro. Todos estamos no mesmo patamar. Todos estamos aprendendo. Todos estamos dando um novo significado à nossa vida. Por isso, qualquer coisa que esteja fazendo hoje que não é de acordo com a positividade das leis de Deus, tenha certeza. Pare um pouquinho para pensar. O que estou fazendo da minha vida? Não é o que estou fazendo com a vida dos meus irmãos. É o que eu estou fazendo com isso. Porque tudo que fizermos aos demais é a nós que fazemos. Vamos repetir que falamos no comecinho desse nosso bate-papo? O que eu quero para mim? O que eu quero colher daqui a alguns anos? Daqui a alguns meses?
daqui a 2 minutos. Porque se eu fizer uma oração nesse minuto, para alguém, para a humanidade, para os nossos governantes que precisam tanto, quem é o primeiro a ser iluminado? Então essa sensação do poder de Deus tocando os nossos corações já se sente imediatamente. Então daqui a pouquinho, às 9h30, teremos na Casa Espírita Caminho de Luz a exposição do Evangelho. É uma roda do Evangelho, onde todos conversam, batemos papo, conversamos, um dos trabalhadores traz determinado assunto, e hoje é causa e efeito, e a partir daí, então, todos dialogamos, conversamos. Temos aí o abraço amigo, as mãos dos nossos mentores, né, fazendo com que o nosso corpo perispiritual sinta esse reflexo dessa luz, que irradia para o nosso corpo físico, que irradia para a nossa mente, e todos, então, podemos, na medida do possível, sermos cada vez mais luz na vida das pessoas que estão à nossa volta, na vida dos que nos rodeiam, na vida dos que nós amamos, mas também na vida daqueles por quem a gente não tem, né, muito amor, que às vezes, pelo equívoco dos nossos pensamentos e sensações, alguns de nós odiamos. Amar os seus inimigos, disse-nos Jesus. Amar o inimigo como se ama um dos familiares, é claro que no nosso estágio evolutivo é quase impossível. Mas não desejarmos o mal. E ao contrário ainda, orarmos pelo nosso irmão de caminhada, que às vezes na nossa interpretação foi equivocado e nos trouxe algum mal na nossa interpretação, pode ser o caminho da nossa redenção. Divaldo Franco recebeu uma mensagem muito linda da Joana de Ângeles, sua mentora dos trabalhos, que foi Joana de Cus, a época do Cristo, que foi Santa Clara, a época de Francisco de Assis. Diz assim que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me transforma numa pessoa má. Então, tudo, mais uma vez, depende única e exclusivamente de mim, de cada um de nós. A semeadura é livre, a colheita obrigatória e intransferível. Muito obrigado para você que nos acompanhou nesse bate-papo tão especial. Vou repetir para os que nos acompanham a partir de agora, não tivemos o programa Aldeia Felicidade. Nessa mudança de horário, talvez, né, tivemos algum problema aqui na rádio. Então eu optei, né, com as vibrações da Neivane, né, de fazermos essa conversa no Facebook. Muito obrigado para todos vocês. Daqui a pouquinho, como eu falei, temos a exposição no Evangelho, aqui atrás da capelinha do Frei Bruno, a Casa Espírita Caminho de Luz. É um número geralmente pequeno, né, e por isso muito bom de conversarmos. Você também está convidado. Muita paz, muita luz no seu coração. E até domingo que vem, quando o programa Aldeia Felicidade estará no ar. Beijo grande e com a graça de Deus, até lá.